Olá, igreja. Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra. O que nós vamos falar é baseado no livro O Propósito da Família, de Luciano Subirá. A palavra é como uma flecha lançada. Se você lança a flecha, ela não volta mais para o seu arco. Não tem volta. A palavra é a mesma coisa. A palavra não volta e sempre produz um resultado, seja positivo ou negativo. A Bíblia nos ensina através de alguns versículos sobre a palavra. Vamos citar alguns. Existem muitos mais. Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não existem, que não aparecem. Ou seja, o Deus triuno, desde antes da formação do mundo, já através da palavra produzia todas as coisas, e isso era através do arquiteto do Deus triuno, que era o próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra ela pode ser logos, que é a palavra constante que está na palavra, na Bíblia, como nós lemos, ou rema. Rema é um falar instantâneo, que quando você lê a palavra, o Senhor pode falar para o seu coração diretamente algo que Ele quer que você saiba. Ambas estão presentes na Bíblia, tanto logos quanto rema. João 1:1 diz que no princípio era o verbo, logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo se fez carne e habitou entre nós, era o próprio Senhor Jesus. Ele era o verbo, que no princípio já existia. Colossenses 4:6 diz que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Ou seja, devemos ter equilíbrio no que falamos. Temperada no sentido de você poder falar a coisa certa, na hora certa, para a pessoa que está junto com você. Efésios 4:29 diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Ou seja, não jogue a palavra de qualquer maneira, não ofenda as pessoas, mas edifique as pessoas através das suas palavras. Nossas palavras têm o poder de curar e de ferir. Não podemos usá-las de qualquer jeito, de qualquer forma. O que crê e o que não crê se distinguem em muitas coisas, não só no seu caráter, nas suas atitudes, mas também nas palavras que proferem. Provérbios 10:11 diz, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. Ou seja, da boca do justo, da boca do que crê, jorra a vida. Ou seja, as palavras que vivificam, que dão vida, suprem vida espiritual para as pessoas, e mesmo vida emocional. Por outro lado, da boca do ímpio flui violência, palavras que ferem, palavras que matam. A violência no lar pode não ser só física, mas também verbal. E como isso acontece? As pessoas se destroem no relacionamento através de agressões verbais. E o que é pior? É uma característica do comportamento daquele que não crê. Confirmando essa verdade, palavras que ferem ou que curam, a Bíblia traz o seguinte, Provérbios 12:18. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina, é remédio que cura. Nossas palavras possuem um poder que não conseguimos imaginar ou mensurar mesmo. Elas podem ferir como uma espada ou produzir vida como um medicamento. Provérbios 18:21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Se você utilizar bem as suas palavras, bem a sua língua, você vai utilizar-se deste mecanismo que ajuda tanto as pessoas. Então, cuidado com a maneira que falamos. Pode ser uma forma errada, que não vai trazer nada para as pessoas, a não ser dano, não só às pessoas que nos ouvem, mas também a nós mesmos. O livro de Provérbios mostra que guardar a boca, guardar as palavras, é conservar a nossa alma. Por outro lado, o que fala demais, fala besteiras, traz ruína para ele. Provérbios 13:2-3 diz que do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos, dos maus, é a violência. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. O silêncio, muitas vezes, é a maior expressão de sabedoria.
Então, se você não sabe o que falar ou vai falar besteira, fique em silêncio. Isso é sabedoria. Falar com o coração irado ou exasperado nunca fará bem a ninguém, nem a você mesmo que fala. Na hora em que estivermos alterados, devemos cuidar em guardar, reter as palavras. Quando você estiver calmo, sereno, aí sim é inteligente falar. Provérbios 17:27 diz que quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Então, falar de modo sereno traz cura, enquanto que a língua perversa, por sua vez, nos causa mal, quebranta o nosso espírito. Provérbios 15, versículos 2 e 4, diz que a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia, ou seja, o besterol, né? Sai da boca do insensato besteira. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quem quebranta o espírito, quebra as pessoas. Provérbios 15, 23 diz: o homem se alegra em dar resposta adequada. E a palavra, a seu tempo, certa, na hora certa, quão boa é. Consequências do nosso falar. A maneira com que falamos produzirá consequências. A consciência disso aí pode nos ajudar a refletir sobre a forma correta de falar. E dessa maneira, evitar muitos transtornos e aborrecimentos nos relacionamentos. Então a gente precisa saber, ter consciência do que a gente está falando, se está ferindo ou se está edificando a pessoa. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, provoca a ira. Quando alguém já está emocionalmente alterado, então você deixa a emoção tomar conta, a maneira branda de falar vai aplacar o sentimento da pessoa com que você está falando. E, de acordo com a palavra de Deus, desvia o furor dessa pessoa. Por outro lado, uma palavra dura vai produzir mais ira. Então, a gente precisa aprender, com a sabedoria bíblica e com a humildade de Cristo, a sermos brandos, sábios na nossa forma de falar. É por isso que, em muitos casamentos, a maior parte das tentativas de discutir a relação termina em briga. As emoções estão carregadas e, para piorar, as palavras duras só aumentam o furor, a ira, que já está presente no cônjuge. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos entender um pouco mais do porquê as mulheres se queixam tanto dos seus maridos sobre a forma de falar. É bem conhecida a famosa frase: não é o que você fala, não é o que você fala, e sim como você fala, o que incomoda. Repetida pelas esposas em todos os lugares. Então, isso não é uma coincidência, é um fato. A forma de falar tem sido um grande problema nos relacionamentos, especialmente a forma de falar dos maridos. Não adianta ser excessivamente duro nos seus direitos e opiniões. Não, eu tenho direito, eu estou certo, então eu preciso falar. Não é assim. Muitas vezes as consequências da nossa falta de sensibilidade no falar são desastrosas, destroem muitos relacionamentos. Podemos aprender através da conduta exemplar de outros, né, que são modelos para nós, mas também por meio do que nos é ensinado. Nós precisamos aprender isso. Podemos aprender através dos efraimitas na palavra e sua forma tempestiva de agir, e também como dois líderes de Israel lidaram de forma tão diferente com relação a esses homens da tribo de Efraim. A primeira situação acontece com Gideão, logo depois de ele vencer os midianitas e trazer livramento a Israel. Então os homens da tribo de Efraim chegaram até Gideão e reclamaram com ele porque não foram chamados, convocados para a guerra juntamente com ele. Mas Gideão os abrandou com a sua palavra. Juízes 8:1-3 diz assim: então os homens de Efraim lhe disseram: por que você fez isso com a gente? Não nos chamou para lutar juntamente com você contra Midian. E repreenderam asperamente. Ele, porém, respondeu: que fiz eu agora em comparação ao que vocês já fizeram? O pouco que vocês fazem é muito melhor do que nós fazemos, né? Deus entregou nas suas mãos os príncipes de Midian, de Oreb e Zeeb. Que posso eu fazer em comparação ao que vocês fizeram? Ou seja, ele elogiou os efraimitas. Então a ira deles se abrandou com essas palavras de Gideão. Em outra ocasião, porém, Jefté, também juiz de Israel,
teve que lidar com essa mesma atitude dos efraimitas, mas a maneira dele falar e lidar com a questão foi totalmente diferente de Gideão. O resultado? Uma tragédia, uma guerra civil que custou a morte de mais de 40 mil pessoas. Isso está em Juízes 12. Juízes 12, 1 a 6, diz que os homens de Efraim se congregaram e passaram a combater os amonitas, né? E pedindo, né, a Jefté, por que você também não nos chamou para combater os amonitas, para irmos contigo? Por causa disso nós vamos te queimar juntamente com a sua casa. Jefté disse, eu e meu povo tivemos uma grande luta com os amonitas, e quando eu os chamei, vocês não me livraram dos amonitas. Vendo eu que vocês não nos ajudaram, arrisquei a minha vida e fui de encontro aos amonitas. E o Senhor nos ajudou, nos entregou, e nós ganhamos a batalha. Depois disso, Jefté falou ainda para os homens de Gileade. Depois disso, então, todos os homens de Gileade, né, combateram contra Efraim, depois dessa discussão. E os homens de Gileade feriram a Efraim. E os fugitivos de Efraim, né, eles fizeram um teste com eles, os gileaditas, né? Quando os fugitivos passavam por ele, eles faziam um teste. Eles perguntaram, se você é de Gileade ou se você é de Efraim, né, então me diz como se fala Shibolete, com CH, Shibolete. Eles não conseguiam pronunciar essa palavra, eles falavam Sibolete, com S. Quando isso acontecia, percebiam que eram fugitivos dos homens que estavam contra, né, Jefté, dos efraimitas, né, e os matavam. E nessa brincadeira, 42 mil pessoas foram mortas. Então Gideão, com sabedoria, conseguiu abrandar o coração dos efraimitas, evitou derramamento de sangue, os elogiando e falando que eles eram maiores do que ele. Já Jefté comprou a briga, se viu na obrigação de se defender, sustentar seu direito e causou um grande banho de sangue. Formas diferentes de se resolver uma questão, de se falar também com as pessoas. No Novo Testamento, vemos também a inflexibilidade que trouxe grande dano à igreja entre dois gigantes do apostolado, Paulo e Barnabé. Em Atos 15, 36 e 40, Paulo falou para Barnabé, vamos visitar os irmãos que nós passamos nas cidades que visitamos. Barnabé queria levar João, chamado Marcos, junto com ele. Mas Paulo falou, não quero levar Marcos, não. Porque da primeira viagem, o Marcos, logo de início, desistiu da viagem, né? Aí eles se desentenderam de tal maneira que se separaram. Barnabé levou consigo Marcos e foi para Chipre. Já Paulo escolheu Silas e foi para a Síria e para a Cilícia, fortalecendo as igrejas. Então, Barnabé queria dar uma segunda chance para João Marcos, uma vez que na primeira ele desistiu, né, logo no começo. Paulo, por sua vez, acreditava que justamente por Marcos ter desistido, ele não mereceria ir numa segunda viagem missionária. Tem gente que advoga que os dois estão certos. Há quem defenda o coração de Barnabé e outros acreditam que Paulo foi coerente, que a viagem missionária não era brincadeira e que pelo comportamento errado de Marcos na primeira viagem ele não deveria ser convocado para uma segunda viagem. Pode ser que haja um pouco de razão em cada um, mas a questão não é ter razão. A questão é ter sensibilidade. A questão é você saber resolver a questão sem arrumar encrenca, né? No resultado final, é que eles perderam a parceria que Deus havia juntado entre Paulo e Barnabé. Então, o relacionamento vale mais do que você ter razão numa discussão. Sabemos depois que houve um certo entendimento entre eles, pois Paulo, muitos anos depois, falou que Marcos estava reintegrado à equipe. Em 2 Timóteo 4,11, diz assim, toma a Marcos e traze-o contigo, para ele, Paulo, porque me é muito útil para o ministério. Então ele reconheceu da importância de ajuda de Marcos. A palavra, ela é essencial nas nossas vidas e precisamos saber como utilizá-la,
como ter o melhor proveito da palavra em todas as situações. Então, que o Senhor nos dê graça e nos ensine a nos comunicarmos de uma maneira sensível e produtiva com as pessoas, segundo o coração do Senhor, segundo os princípios da própria palavra do Senhor, sempre procurando edificar o próximo. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no canal, está escrito aqui inscrever-se. Por favor, se inscreva, você vai ter acesso aos vídeos que já existem e aos próximos que virão. Que todos tenhamos uma excelente semana, uma abençoada semana, na graça e na presença do Senhor. Amém.